Era livro que vocês queriam? Pois bem, a gente tem livro agora, vou falar disso nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Médico Mike aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui para mostrar o nosso livro. Muita gente me perguntava, Michael, qual material eu posso ler para aprender sobre finanças e investimentos? O que você me recomenda? E eu sempre recomendei algumas leituras, inclusive posso falar de algumas delas aqui, que eu acho bem interessante, porque, cara, ler também é legal, eu sempre gostei também de ler. Hoje em dia a gente tem muito conteúdo, né? No YouTube, a gente tem nas redes sociais, a gente tem muita coisa aí pela internet, mas ainda faz falta, né? Aquele bom e velho livro. Eu, particularmente, gosto também bastante de ler, tem alguns livros que eu acho que são obrigatórios para quem está começando a investir. Vou falar de dois deles aqui, tá bom? E vou falar qual foi o primeiro livro sobre finanças e investimentos também que eu já li na minha vida e vou falar sobre o nosso livro, aquele que a gente escreveu para vocês a pedidos de todos e agora vocês têm então essa literatura para ser recomendada. Já vou falar sobre ele daqui a pouquinho. O primeiro livro que eu li na minha vida sobre finanças e investimentos foi um do Gustavo Cerbasi, grande mestre, inclusive esteve com a gente no podcast agora recentemente, e o Gustavo ele escreveu um livro que foi o primeiro livro que ele escreveu, que se chamava Dinheiro, os Segredos de Quem Tem. Eu não esqueço que eu estava lá caminhando num shopping, era minha época de residência médica, a gente estava no R1 de clínica médica, quebrado de grana, né, pensando às vezes no dinheiro, e eu passei na frente de uma livraria ali e eu olhei, Dinheiro, os Segredos de Quem Tem. Na época eu acho que o Gustavo inclusive assinava Gustavo Petrassuna Cerbasi, tá? Que ele colocava o sobrenome do meio ali dele. E aí eu falei, pô, que interessante, dinheiro, segredo de quem eu quero aprender com quem tem dinheiro, já que eu não tenho, né? Já que eu tô lascado, sou residente, eu quero aprender com quem tem. E aquele livro me abriu muito a cabeça para justamente assim a importância de você investir e como os juros compostos fazem muita diferença no acúmulo de patrimônio. Lá o Gustavo dava exemplos claros, né, de como você investia taxas diferentes ali, né, de rentabilidade mensal, no longo prazo podiam fazer seu capital multiplicar. Eu fiquei impressionado como com o passar dos anos aquela bola de neve ia ficando cada vez maior e que eventualmente você via que em menos tempo ali, né, já depois que quando tinha passado, né, alguns anos, você em poucos períodos de tempo você via uma multiplicação cada vez maior do seu patrimônio. Aliás, né, isso é normal porque na fórmula de juros compostos o tempo é o único fator que é exponencial. Eu acho que essa foi uma das principais lições daquele livro. Fora isso, ele falava muito sobre a questão de como você gastar o dinheiro, né? Como é que você pode gastar melhor, como é que você pode ver experiências, né? E tudo mais. Então é um livro bastante legal, um livro bastante técnico também, né? Tem bastante coisa técnica, mas é uma boa introdução para quem quer entender o poder, né? De você realmente poupar, investir e deixar o tempo agir. Então esse foi o primeiro livro que eu li. Outro livro que eu recomendo, que eu sempre falo assim, que é legal para você ter uma visão geral de economia, né, de como funciona a inflação, o dinheiro, as moedas no mundo, como é que foram criados, né, os planos econômicos, como é que surgiu a primeira bolsa de valores, como surgiram as primeiras pirâmides financeiras ou bolhas financeiras, né, também. Então tudo isso é muito bem contado em forma de história mesmo, né, porque está realmente avaliando a história. No livro Crash, Uma Breve História da Economia, do Alexandre Versinhasi. Esse é um livro muito bacana, eu já li mais de uma vez e vale muito a pena para você entender como funciona o mercado financeiro como um todo. Ali nesse livro você vai ver que, assim, algumas coisas que acontecem hoje em dia, elas já aconteciam séculos atrás. Então é muito engraçado de ver o ser humano caindo nas mesmas armadilhas, passam-se os séculos, passam-se os anos e eles continuam acreditando nas mesmas bobagens. Então você vai ver que é muito comum às vezes quando você vê aquela empolgação, né, por alguma coisa nova de investimento e daí todo mundo começa a falar e todo mundo diz que aquilo vai bombar e que todo mundo vai ficar milionário, isso já ocorre há muitos e muitos séculos, né? Então lá ele fala sobre a bolha das tulipas, né, que aconteceu na Holanda, onde de repente um botão de tulipa começou a ser negociado a preços maiores do que uma casa, coisas que eram realmente assim, né, fora do senso comum e as pessoas simplesmente acreditaram naquilo, começaram a criar títulos para que você pudesse ter direito a uma tulipa e de repente quando foram ver aqueles títulos, na verdade, eles nem estavam atrelados a um botão de tulipa realmente, então ali começou a ver essa falta de lastro. É muito interessante, você vai ver que realmente assim esse livro é bem bacana. E ele vai também, né, para a parte mais moderna, vai te falar da bolha.com que ocorreu nos Estados Unidos, quando as empresas de tecnologia tinham seus preços avaliados em bilhões de dólares, quando elas nem conseguiam dar lucro. Então você vai ver também
ele falando sobre como funciona o sistema monetário, vai falar sobre a crise do subprime, né, em 2008, da crise imobiliária americana. Então tudo isso nesse livro, de forma bem detalhada, bem didática, bem gostosa de ler. Então é um livro que eu recomendo bastante para quem quer entender sobre isso e ter uma base melhor aí, né, para poder inclusive investir, porque você vai entender um pouquinho melhor de economia ali de uma forma bem tranquila, tá? Outro livro que eu recomendo muito, tá, é o livro do Morgan Housel, A Psicologia Financeira. Livro, assim, tem que ser de cabeceira para qualquer investidor, porque eu sempre falo, né, muito mais do que uma análise técnica, muito mais do que você ser um baita analista de ações, de investimentos, não sei o que você precisa é ter a mentalidade correta e você precisa ter estômago para aguentar as oscilações, para aguentar, né, ver como é que seus investimentos vão se comportar. E lá, nesse livro, A Psicologia Financeira, ele não fala só sobre essa questão de você suportar a volatilidade de mercado, mas ele fala sobre inúmeras questões que o ser humano tem na hora de fazer decisões financeiras. Então muitas vezes aquelas decisões que você faz pensando no que o vizinho vai pensar, pensando no que seu amigo vai dizer, muitas vezes você compra coisas que você nem precisa para talvez impressionar os outros. Ele fala sobre a questão de a diferença entre você ficar rico e se manter rico. Então existem inúmeros casos, né, de pessoas que tiveram muito dinheiro e levaram tudo a perder, né, jogaram tudo fora. Por quê? Por várias questões psicológicas que a gente tem e que se você não souber controlar, você cai nas mesmas besteiras. Então esse livro, A Psicologia Financeira, para mim um dos livros assim que tem mais conteúdo de valor por página lida, então vale muito a pena, já recomendei outras vezes. Então esse livro realmente é um livro bom para que vocês leiam. E agora quero falar do nosso livro. Lembra? Falei, vocês queriam um livro? Tá aqui, ó, tá? Livro. Por enquanto e-book, tá bom? Mas já vai sair a versão física. Para você que gosta, né, de livro de papel, de pegar, de rabiscar e tal. Até eu vou pedir aqui nos comentários o que você prefere. Você prefere o e-book ou você prefere o livro físico, mesmo o papel? Eu vou te confessar que hoje em dia, eu prefiro a versão eletrônica, tá? Porque assim, eu vejo lá no meu iPad, por exemplo, eu consigo fazer as anotações, eu consigo sublinhar ali mesmo, eu consigo ter depois essas notas ali separadas, tem coisas ali que você pode fazer e eventualmente você tá ali no Kindle, né? Então o que acontece? Pô, às vezes eu vou pra academia, eu quero continuar lendo o livro, o que eu faço? Eu peço pra Alexa ler pra mim e eu vou escutando enquanto eu tô na academia. Então, cara, assim, eu prefiro hoje a versão eletrônica, mas eu entendo que tem gente que prefere muito mais a versão física e tá tudo bem. Queria saber de você aqui o que você prefere. Nós temos as duas versões. E como é que chama esse nosso novo livro, né? 101 perguntas e respostas sobre carreira, finanças e investimentos para médicos. Quem são os autores desse livro? Esse que vos fala, o Renato Martim, professor do Finanças Dominadas, Matheus Alexandre, também professor do Finanças Dominadas, e o Guilherme Almeida, né, lá da Suno Research. A gente fez esse livro em parceria com o pessoal da Suno. Muito obrigado, inclusive, ao Tozeto, que ajudou muito nessa confecção desse livro. Foram meses, né, de muito estudo, de muita pesquisa, meses aí de muita dedicação, e agora ele está disponível. A gente vai deixar, obviamente, o link aqui para vocês poderem comprar esse livro, e vai ser um baita investimento aí para vocês. Mas só para dar uma geral sobre o livro, então ele funciona dessa forma. São perguntas que a gente basicamente pegou as dúvidas mais comuns que nossos alunos têm, que os médicos têm, que as pessoas, né, vêm diariamente ali no nosso Instagram, nas redes sociais, vêm perguntar. Então a gente compilou 101 perguntas e a gente respondeu cada uma delas ali, e sempre direcionada para o público médico, tá bom? Então é muito bacana. Pra vocês terem uma ideia aqui, vou colocar que a gente tem, separou isso por grandes áreas, né? Então, por exemplo, a gente tem a primeira área ali, que é a área de formação. Então são as perguntas que vão desde: vale a pena cursar medicina hoje? Vale a pena financiar a faculdade de medicina por bancos? Vale a pena financiar pelo FIES? Como que eu quito meu FIES? Vamos ver, olhar aqui, vale a pena financeiramente fazer residência? Como fazer renda extra durante a residência? Então, cara, tem inúmeras perguntas aqui. Outra seção que a gente tem é a seção de carreira, né? Então a gente vai desvendar algumas coisas aqui. Quanto ganha o médico no Brasil? Qual é o futuro da medicina com essa saturação de mercado, né? Então a gente vai dar nossa opinião lá. Lembrando que são 3 professores, mais um especialista da Suno, para poder responder, né, para vocês. Então, quantas horas o médico trabalha em média? Concurso público para médico, vale a pena ou não? Eu estou dando exemplo de algumas perguntas aqui, tá? Como lidar com atrasos em pagamentos? Devo ter seguro de responsabilidade civil? Tudo isso, então, respondido lá. Uma outra sessão a gente fala sobre empreendedorismo. Na medicina isso é muito importante, né? O médico, ele acaba sendo empreendedor quando ele tem um consultório, né? Ou eventualmente com outras áreas da vida, assim como eu empreendi, né? Então a gente fala a diferença em trabalhar com pessoa física e jurídica, se deve abrir ou não um CNPJ, como ter dinheiro para começar um consultório, como ganhar mais dinheiro na medicina, quais são os caminhos para você empreender na medicina. Então tudo isso está lá, né? Temos também a parte de finanças pessoais, né? Como organizar o orçamento, como usar o cartão de créditos, como devo investir para comprar um
um carro, como fazer uma viagem internacional ou um fellow lá fora. Então a gente vai respondendo para vocês as melhores estratégias, né, para tudo isso. A gente tem aqui uma parte do check-up para investir, né? Então uma parte ali que a gente vai te explicar sobre INSS, como é que você calcula o valor para investir para sua aposentadoria, como você começa a investir. Então tem aqui perguntando sobre valores para investir, se pode começar com pequenos valores, como escolher um banco, uma corretora, o que é um home broker. Então várias perguntas ali a gente vai respondendo, tá? Quais os investimentos mais adequados para curto, para médio, para longo prazo e por aí. Falamos uma parte sobre mais comportamental, sobre sua postura na hora de investir, né? Então como definir seu perfil de investidor, quais são as habilidades que você precisa, né? Quanto tempo o médico deve dedicar aos investimentos. A gente fala sobre investimento em imóveis, aqui tem uma seção sobre isso, né? Então a gente fala sobre financiar casa própria, viver de aluguel, sobre se vale a pena investir em imóveis para aluguel, comprar imóvel comercial para alugar. Então todas essas coisas a gente aborda, né, nessa parte. Temos a parte de investimentos em renda fixa, então ali, cara, tudo que você quiser saber de renda fixa, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, como funciona e tal, a gente vai explicar para vocês. A gente explica o que é marcação a mercado, tudo isso. Investimento em renda variável, a parte de ações, então, de novo, as dúvidas principais sobre ações, como é que são os dividendos, o que significa alugar ações, então tudo isso está lá dentro, tá? Investimento em renda variável também, a parte de fundos imobiliários, então, pô, tá um compilado de perguntas sobre fundos imobiliários, por exemplo, assim, comprar um imóvel para alugar ou investir em fundos imobiliários? Qual o valor mínimo para investir em fundo imobiliário? Como analisar um fundo imobiliário de tijolo e um fundo imobiliário de papel? Tudo isso ali, então, na parte de fundos imobiliários. Falamos sobre outros tipos de investimentos também, sim, sobre ETF, investimento no exterior, dólar, ouro, criptomoedas, então a gente fala sobre isso. Tem uma área que fala só sobre questões familiares, olha só, isso aqui é super importante para quem está investindo, né? Então, falando sobre pagar plano de saúde para os familiares, estratégia para investir em casal, se você deve investir ou não para os seus filhos, se você deve se preocupar com herança para os filhos, tudo isso está lá. Falamos sobre alguns tipos de investimentos assim ruins, né? Então a gente fala aqui, né, sobre alguns tipos de seguro de vida, a gente fala sobre alguns tipos de previdência privada, fala sobre holding familiar aqui não estou falando que é ruim, né? Mas sim, só foi um exemplo que eu estava citando. E daí a gente fala depois sobre algumas questões da saúde do seu bolso e tudo mais. É um livro bastante completo, é um livro legal de ler porque vai com perguntas e respostas. Eventualmente você pode até, inclusive, em vez de ler ele na sequência, você pode ir procurando lá, né, no índice quais são as perguntas mais frequentes, as dúvidas que você quer tirar agora, e você pode ir direto lá para a resposta para você ter. Então, de novo, foi feito com muito carinho para vocês. Vocês sempre me pediam um livro que eu recomendasse para que o médico comece a investir. Tá aí, os 101 perguntas e respostas, tá bom? De novo, vou deixar o link aqui e eu vou pedir para vocês que eu quero, assim como no segundo livro que eu escrevi, ele tá lá na Amazon, e esse meu segundo livro, ele tem mais de 500 avaliações positivas lá. Aliás, tem algumas negativas também, mas ele tá com uma nota lá, 4,5 mais ou menos, lá de avaliação, entre 5, né? Então eu também quero que esse livro aqui, ele tenha várias avaliações. Então eu vou te convidar, você adquiriu esse livro, depois que você terminar de ler, gostou, vai lá na Amazon, dá uma avaliação pra gente, escreve lá um feedback que vai ser muito bom aqui para todos nós, tá bom? Vamos lá, quem sabe esse seja apenas o primeiro livro de muitos que a gente vai escrever. Espero que vocês gostem, realmente foi feito com bastante esmero aí para todo mundo e a gente vai conversando sobre isso. Assim que o livro físico estiver disponível também, a gente deve colocar no link aqui embaixo. Beijão e até o próximo vídeo.